Hoje vamos estudar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, um livro que trata dos problemas da igreja local e da aplicação prática do Evangelho. Vamos compreender o contexto histórico, o propósito e as principais mensagens desta carta. A carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, com Sóstenes como coautor, conforme registrado em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Ela foi redigida por volta do ano 56 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, durante a terceira viagem missionária de Paulo. O destinatário é a igreja em Corinto. Corinto era uma metrópole portuária localizada entre os mares Egeu e Adriático. Estimativas históricas apontam entre 200 mil e 700 mil habitantes. Era um grande centro comercial, cultural e religioso, consagrado ao culto de Afrodite, a deusa do amor carnal. A cidade era conhecida por sua imoralidade, e o termo corintianizar significava praticar prostituição. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50, conforme registrado em Atos capítulo 18. Ela era composta por pessoas chamadas por Deus e santificadas em Cristo Jesus. A santificação, segundo a Bíblia, é vista em 3 dimensões: santificação posicional, santificação progressiva e santificação definitiva. O motivo principal desta carta foi corrigir problemas internos da igreja. Em Romanos, Paulo nos ensina a doutrina da justificação. Em Gálatas, ele defende a fé. Em 1 Coríntios, trata dos problemas práticos da vida cristã. E em 2 Coríntios, enfatiza o ministério. Essas cartas juntas mostram o equilíbrio entre doutrina e prática. No capítulo 1, Paulo lembra que foi chamado para ser apóstolo por vontade de Deus e que os cristãos são chamados santos em Cristo. Ele ensina que a santidade é uma obra de Deus e não resultado do esforço humano. A graça de Deus salva, sustenta, liberta e nos renova diariamente. Quanto à paz, Paulo destaca que a paz humana é instável, mas a paz de Deus permanece. Paulo também enfatiza que a igreja de Corinto tinha muitos dons espirituais, mas isso não significava maturidade espiritual. Ele aponta que Deus é fiel e preserva seus filhos irrepreensíveis, e utiliza o título por completo: Senhor Jesus Cristo, reafirmando sua autoridade e divindade. A partir do versículo 10 do capítulo 1 até o final do capítulo 2, Paulo aborda perigos dentro da igreja local. O primeiro deles são as divisões. Ele não ordena, mas pede com humildade que os irmãos vivam em unidade. Ao mencionar a família de Cloé como fonte das informações, demonstra transparência pastoral. Paulo destaca que a unidade deve preceder a busca pelos dons espirituais. Em seguida, ele contrasta a sabedoria mundana com a mensagem da cruz. A cruz não depende de eloquência humana, e a sabedoria do mundo considera a cruz uma loucura. Porém, é justamente por meio dela que Deus manifesta seu poder. Deus escolhe os humildes, e Paulo, ao pregar, não confia em recursos humanos, mas no poder do Espírito Santo. No capítulo 2, Paulo apresenta 3 tipos espirituais. O homem natural é incapaz de discernir as coisas de Deus. O homem carnal é salvo, mas vive sob o controle da carne, sendo espiritualmente imaturo. O homem espiritual é guiado pelo Espírito Santo. Essa classificação não é um rótulo fixo, mas uma avaliação espiritual do estado de cada pessoa diante de Deus. Paulo conclui, lembrando que a obra de Deus é maior do que nós. Ele é o autor das Escrituras, da pregação, do Evangelho e da conversão. A salvação não é fruto de conhecimento humano acumulado, mas da ação soberana do Espírito Santo. Em tudo isso, Deus demonstra sua fidelidade, conforme declara o versículo 9 do 1º capítulo. Fiel é Deus. Gostou deste estudo? Inscreva-se e compartilhe.